Olá, eu sou Milho Wonka. Milho Wonka. Hoje com histórias sobrenaturais dos inscritos. Aqui você fica trancado só de lembrar. Pior que tem gente que fica mesmo, que tem gente que me fala que não assiste essas histórias à noite. A pessoa espera chegar durante o dia pra poder assistir. Mas comente a sua aqui embaixo com esse tema sobrenatural do outro mundo que aconteceu com você ou que você soube que aconteceu com alguém, com alguma família, algum caos que te contam, sabe? Porque tem gente, né, que conta história assim pros outros de gente que nem conhece direito, mas fofoca. Comenta aqui embaixo também. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais. É tudo Milho Wonka. Tem ainda meu outro canal do YouTube, Freak TV. Siga também a produção no Instagram. Interaja com esse conteúdo pro YouTube saber que você gostou. Então deixe seu like, seu comentário. Verifica se continua inscrito no canal. E vamos aos comentários do último vídeo desse tema. O primeiro é esse aqui, ó. Milho me nota, por favor. Minha primeira vez aqui. Vamos lá. Quando eu tinha 15 anos, estava no carro com a minha mãe à noite. Estávamos parados num cruzamento daqui da minha cidade, esperando o sinal ficar verde. Em uma das esquinas do cruzamento tinha um prédio em construção que já estava abandonado fazia algum tempo. Quando eu olhei para o último andar do prédio, vi algo que parecia ser uma pessoa, que parecia estar saindo de dentro de um dos apartamentos e correndo pelo hall do andar. Foi muito rápido e eu já descartei logo a possibilidade de ser algum sem teto ou alguém do tipo, porque apesar de ter um formato humano, era muito branco mesmo. Aparentava estar totalmente nu e não tinha cabelos ou pelos. Não consegui ver a face da criatura. Depois desse dia, nunca mais vi nada nesse prédio e até hoje penso nessa história altamente bizarra. Obrigado pela atenção. Olha aqui, talvez não seja nenhum fantasma. Às vezes lá é uma base secreta do ZT e ninguém sabe. Exatamente, né? Pode ser algo do outro mundo assim, mas não sobrenatural, do outro planeta. Né, tem vários relatos de ET que eu faço lá no Freak TV que a descrição é exatamente assim: pálido, não tem pelo, não sei o que, né? Tem o formato humanoide, mas não necessariamente é humano. Tem uns negócios assim lá também. Olá, Mili Produção. Essa história é do meu falecido. Nossa, história de vô e de vó. Olha, é sempre umas histórias bizarras, né? Quando quer assustar a criança, assusta. Ele nasceu no Ceará, mas quando se aposentou no começo da década de 90, foi para Pernambuco com a minha avó e alguns dos meus tios. Ele contava uma história muito arrepiante sobre um dia em que depois do almoço ele deitou em sua rede no quintal dos fundos da casa, como fazia de costume, quando de repente viu um dos seus irmãos que morava no Ceará passar por ele de costas. Assustado, ele perguntou: "O que você faz aqui?" E o irmão respondeu: "Vou fazer minha viagem." Deu tchau e desapareceu. Isso aí entra naquela história de mesmo se for conhecido, não apareça pra mim. Realmente, eu já falei isso aqui várias vezes. Se você me conhece e morreu, não venha ao meu encontro, tá bom? Cerca de 1 hora depois, o telefone tocou, era do Ceará, para avisarem que o tal irmão havia sido atropelado e faleceu cerca de 1 hora atrás. Gente, ele nunca soube explicar, só sabia que seu irmão foi se despedir dele. Olha que história essa aqui é cabreira, essa história aqui. Fala que a pessoa, né, que apareceu pra você, passa 1 hora, alguém liga falando que a pessoa morreu, e a pessoa, que louco, você tá maluco, não quero saber disso não. Quando tem relatos com alto, de terno, super branco, imagino logo que estão falando do Slender. Tem alguns que eu fico imaginando isso também, no meio da história. Aí no final a pessoa comenta algo que não tem a ver com o Slender. Mas o Slender é fictício, tá, gente? Em 2010 eu trabalhava em uma loja e todo mundo já tinha ouvido falar de histórias cabulosas que aconteciam nas lojas daquele dono. O problema é o dono, então, talvez, né? Porque é só daquele cara. Mas como a gente foi sinistro. Naquela tarde, enquanto eu me arrumava no estoque, vi no espelho atrás de mim uma mulher sinistra e falei para as minhas colegas e elas ficaram com medo. Durante o expediente, a gente começou a ver coisas e continuar trabalhando lá normalmente, como se nada tivesse acontecido. Guerreira essas aí, viu? Coisas estranhas, ó. Porta batendo, bolsas sendo jogadas no chão, do nada, e uma escada grande que ficava na entrada, do nada, andou sozinha. Fantasma assustador e forte também. Estávamos em 7 pessoas e todas viram isso. E adivinha quem ficou responsável por apagar a luz da loja naquele dia?
Eu já trabalhei em outras lojas onde vozes estranhas chamavam nossos nomes no estoque. Gente, a gente precisa trabalhar, né? Então enfrenta até os bichos estranhos. Beijo. Olha que história. Nossa, eu nunca imaginei, tipo, em loja acontecer alguma coisa assim, né? Porque a gente imagina geralmente em casa de alguém e tal, que, sei lá, que alguém que morava lá, que tinha um grande vínculo com aquele ambiente e morreu, não consegue se desprender. As histórias geralmente é assim, né? Agora loja, fantasma que assombra a loja. Às vezes o fantasma comprava sempre lá, depois que morreu queria fazer mais uma comprinha e não consegue, também, não né? consegue sair de lá também. Pode ser que realmente, pode ser que tenha umas histórias assim também, né? De repente o pessoal fala que o fantasma fica lá preso pelo apego ao ambiente, não sei o que. Às vezes o ambiente que ele ficou apegado é a loja, né? Nunca tinha pensado por esse ponto. Miriam Minota, ontem, ó, é recente isso aqui, ó. Ontem, há 3 semanas atrás, ó. Já eram umas 23 horas por aí, eu tava conversando com a minha mãe no quarto e contei pra ela umas coisas estranhas que haviam acontecido no dia anterior comigo, enquanto eu estava na casa do meu pai. A nossa família diariamente presencia... A família que presencia diariamente algo paranormal, olha, vou te contar, viu? Como viver em meio a essa família. Então, contei pra ela bem de boa. Foi ficando tarde, resolvemos ir dormir, mas antes ela foi na cozinha fazer algo que eu não me lembro e eu fiquei esperando ela voltar. De repente os cachorros começaram a latir muito e do nada minha mãe voltou correndo pro quarto muito assustada. Pegou meu braço e começou a apontar pra cozinha. Ela não conseguia nem falar de nervosa por causa dos latidos e eu achei que estavam invadindo a casa. Quando ela desembuchou e disse que a cadeira tinha andado sozinha na frente dela. Eu fui pra cozinha toda corajosa, com o coração quase saindo pela boca e repreendi em nome de Jesus, mandei que fosse que estivesse ali embora da minha casa. Deixamos a luz da cozinha acesa porque ela estava com medo e ainda fomos deitar. Como vocês foram deitar em paz com isso na casa? Como de costume, eu fechei os olhos e comecei a rezar. Senti como se alguém tivesse parado na minha frente do lado da cama. Sentia que aquilo queria me tocar, então abri os olhos e não tinha nada. Hoje, ela pediu para que eu fosse jogar uma garrafa fora, que eu trouxe da rua porque achei bonita e coloquei de enfeite na cozinha. Disse que sentia mal quando passava perto da garrafa. Moral da história, não peguem objetos da rua para levar para cá. Será que tem a ver com isso? Porque assim, você falou no começo lá que a sua família tá habituada a ter contato com coisa paranormal assim. Então eu não sei qual que é a frequência que isso acontece na sua casa e também não sei qual a frequência que vocês pegam objeto da rua para levar para casa. Mas será que tem relação do objeto com, né, sei lá, uma perseguição do espírito em torno daquele objeto? Será que é uma garrafa de um cachaceiro que morreu? O cachaceiro morto que não consegue encher a garrafa. É, aí ele fica bravo, né? E quem pega a garrafa dele e não enche também, ele fica mais bravo ainda. Pega a garrafa de cachaça pra fazer de enfeite na cozinha. O fantasma vai ficar bravo. Aqui, ó, Miriam Minota, em 2012, quando eu tinha 9 anos, a história não tem a ver comigo. Meu tio-avô foi para um domingo em família, na casa da minha bisavó, a mãe dele. Todo domingo ela dava uma marmita para ele, mas desse domingo ela não deu. Como se ela soubesse que aquele seria o último dia com o filho. Credo, gente, essas histórias começam assim, já dá até um arrepio. Na mesma semana, esse meu tio veio a falecer e minha bisavó contou que já sabia, porque tinha sonhado com a partida dele. Olha, o que tem de história assim, né? De fulano que sonhou que morreu, que tal pessoa morreu, não sei o que, depois ficar sabendo que morreu mesmo, né? Mas é mais leve do que a pessoa aparecer pra você falando, ó, tô indo embora, tchau. Depois disso, acho que ficou meio impossível qualquer um da minha família não acreditar em premonição, já que a minha bisa sonhou com a morte do filho dela. Imagina, sua bisa fala que sonhou, sonhei com você essa noite, netinho. A pessoa... Nunca mais eu deixava essa avó dormir, tá bom? Né? A pessoa só é com você. Te assisto desde que eu tinha uns 12 ou 13 anos, você faz parte da minha adolescência. Olha só, fiz 18 esse ano, me assiste desde os 12. Virei adulta e continuo assistindo. Inclusive, o canal foi super importante para que eu crescesse sabendo de pessoas de uma subcultura alternativa, não são de outro. Olha, tá vendo que importante, esse comentário é importante. Não só aqui pelo assustadorismo que a sua avó causa, espero que ela nunca sonhe comigo, mas muito obrigado pelo comentário. Miriam Minota, certa vez eu tava fazendo um trabalho da faculdade no computador que ficava no canto do quarto, de maneira que eu ficava de lado pra porta. E como eu estava fazendo o gráfico, eu tinha que prestar muita atenção. Estava lá, concentrada, quando sem desgrudar os olhos do PC, mas de forma que minha visão periférica notasse que alguém entrou no quarto, perguntei, Matheus, o que você quer? Matheus é o meu sobrinho e era a única pessoa que se enquadrava na percepção que eu tinha visto de canto de olho. Ou seja, você viu, passou um negócio, você falou, Matheus, o que você quer, mano?
Ok. Perguntei novamente, mas o cagaço veio quando eu me virei e não tinha ninguém. Detalhe, é que não tinha como sair do quarto sem voltar pelo meu lado. Cadê o Mateuzinho agora? Saí caçando meu sobrinho embaixo da cama, no guarda-roupa, saí do quarto chamando ele, quando minha mãe me fala, morreu. Não, tá doida, menina? O Matheus tá na casa dele tem mais de 2 horas. A pessoa queria falar, a criança morreu. Aí pronto. Contei pra minha mãe e ficamos cagada de medo. Eu tive que voltar pra terminar a desgraceira do trabalho. Desde pequeno assustava minha mãe falando que tinha gente em cantos que não havia ninguém. Com o tempo parou um pouco, mas vira e mexe eu vejo vultos e sinto presença. Ou seja, desde pequeno então, você falava pra sua mãe a verdade. A sua mãe achava que você tava querendo assustar ela, provavelmente. Pior que viu um espírito é a criança falar que viu um espírito. Ou a criança falar que viu um espírito de outra criança. Aí pior. Vou contar uma história que aconteceu comigo, não é assustadora, mas quero contar. Quando eu tinha 12 anos, que foi em 97, eu e minha família morávamos em uma fazenda e um pouco longe da minha casa tinha um lago. E um dia eu resolvi ir pescar naquele lago. Fui sozinho, chegando lá, a pescaria estava boa. Me empolguei, ficando pescando até anoitecer, tava tranquilo, na beira do lago, quando eu escutei um barulho no mato, que tinha ao lado do lago. Era um mato alto, mas eu entrei mesmo assim pra ver. Não devia ter ido, né? Aposto. O que era? Pensei que pudesse ser um animal, mas quando eu vi que estava se mexendo no meio do mato, era um ser estranho, todo branco, com olhos enormes e brilhantes. Levei um susto e saí correndo e gritando até chegar em casa. Certeza que era o cadeirudo, senão aquele outro chupa não sei o que, pode falar. Chegando em casa, contei pro meu pai e minha mãe. Meu pai foi até o local, mas não encontrou nada. Hoje já faz mais de 25 anos que nos mudamos daquela fazenda pra morar na cidade. Quando eu era criança eu achava que tinha visto um fantasma, mas hoje eu acho que aquele ser estranho poderia ser um extraterrestre. Olha só, uma história diferente aqui, né? Não sei se é sobrenatural, se não é, mas assustador ao mesmo ponto, no mesmo nível. Enfim, essas foram as histórias sobrenaturais desse vídeo. Comenta a sua aqui embaixo que a gente pode escolher ela pra ver no próximo vídeo desse tema. Espero que você tenha gostado, já tenha deixado o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo E tchau!